Maravilhoso, com muitas coisas bacanas, né, pra gente falar. Olá, amada! Muito obrigado por você estar aqui me prestigiando. E você que tá chegando aqui, fala pra mim se o som tá bom, a luz, tá tudo direitinho, tá dando pra me ouvir perfeitamente e me sinaliza. E se você tiver alguém para convidar para essa live, acha que esse tema é de relevância, vamos fazer aquele movimento. Enquanto isso, nós vamos aqui fazendo o quê? Mandando um aviãozinho e chamando as pessoas para a live de hoje, não é mesmo? Vamos aproveitando aqui e convidando algumas pessoas aqui para a live. Espero que você faça isso também. Bom, como vocês têm passado a semana, como está sendo para vocês todos esses dias? Eu desejo que maravilhosamente bem. Temos os desafios? Sim, mas a gente vence, né, com bastante força de vontade e com pensamentos positivos, né? A gente tem que sempre acreditar que não existe o certo e o errado, né? O bom e o mal. Existem experiências que a gente tem que passar para o nosso crescimento. Isso faz parte da nossa vida, da gente poder aprender melhor as coisas, olhar para o que chega na nossa vida, em vez de nos sentirmos vítimas, olhar para aquilo, o que eu posso aprender com essa situação, com esse desafio, ou quando passar por um momento de muita alegria, também tem aprendizado ali, o quanto foi bom passar por essa experiência. Porque nós vivemos momentos e momentos eles passam, não é mesmo? Então nós precisamos aprender a gerenciar essas emoções. E por isso o tema dessa live de hoje, inteligência emocional. Porque é muito importante que as pessoas aprendam como gerir as suas emoções. Como a sua mente funciona, por que você tem certas reações em relação a alguma coisa que te acontece. Você às vezes fica muito irado por umas situações e às vezes você se alegra demais por outras. E será que tem só a ver com o fato, o ato do acontecimento? Não, tem muito mais a ver, é muito mais profundo, porque está ligado lá dentro das raízes do que na vida nós fomos aprendendo. Por isso que a inteligência emocional é um tema que nós temos que realmente dominar. Autoconhecimento é maravilhoso e eu sou muito adepta de falar isso e muitas vezes acredito que vocês vão me ouvir falar aqui nas minhas lives, falar sobre isso, o quanto que é realmente importante a gente ter conhecimento, saber como que o meu corpo processa essa informação, por que isso está acontecendo comigo e eu tive esse tipo de reação. Isso é muito importante. Uma pessoa que se conhece, ela pode fazer melhores escolhas na vida dela. E quando eu me conheço, quando eu sei o que está acontecendo, eu vou gerenciando aquelas emoções. Então, se alguma coisa que é um desafio grande, aonde eu fico com raiva, eu posso olhar, eu posso parar, posso pensar, mas realmente eu preciso dessa explosão agora, eu preciso brigar agora com isso. Não, eu posso esperar um pouco, eu posso olhar, analisar, não é mesmo? Inteligência emocional é uma coisa assim muito importante. Muito obrigado para vocês que estão chegando aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu tô conversando um pouco aqui, tô esperando, mas o Instagram demora um pouco para notificar as pessoas que nós estamos aqui na live. Então, faça o movimento, convide alguém aí, põe um aviãozinho, dê alguns coraçõezinhos aí, porque aí o Instagram entende que tá sendo relevante, ele vai chamando e vai trazendo mais pessoas para ver este conteúdo de hoje sobre inteligência emocional. E aí, conta pra mim, você tem inteligência emocional? Você sabe o que é inteligência emocional? Com certeza, tem muitas pessoas, hoje nós vemos falar muito sobre inteligência emocional,
Mas, por outro lado, tem uma grande parte da população que não sabe o que é inteligência emocional. E se faz muito necessário que nós possamos passar essa informação. Quanto mais pessoas souberem, menos vítima elas vão se sentir do governo, dos pais, dos familiares, das pessoas ao redor, no trabalho. Quanto mais pessoas tiverem a sua inteligência emocional aguçada, ativada, elas vão poder fazer escolhas melhores para a vida delas. E isso é muito importante e é por isso que eu resolvi falar desse conteúdo hoje. Eu gosto muito. Eu já fiz até um vídeo no canal, no YouTube. Um dos meus primeiros vídeos é bem antigo, que eu falei sobre a inteligência emocional lá atrás, né? Então, quanto tempo que eu venho falando sobre isso? E, gente, olha, vou falar aqui. Eu sou o processo dessa inteligência emocional. O meu primeiro treinamento que eu participei foi de inteligência emocional. Antes de me tornar uma terapeuta, eu comecei no desenvolvimento, né, humano, primeiro pela inteligência emocional, foi a minha porta de entrada. E foi quando eu comecei a descobrir quem era a Cláudia, o que ela estava fazendo aqui, por que ela processava as informações que chegavam na vida dela daquela forma. Então, eu desejo que você aqui junto comigo possa acompanhar esse processo, analisar, que ele seja de grande ajuda para você. Se você já sabe, maravilhoso, parabéns, leve para mais pessoas, porque é necessário que essas pessoas tenham, né, este conhecimento. E se você não entende muito bem ainda sobre inteligência emocional, é lógico que a gente tem aqui 1 hora, 50 minutos, não dá pra gente fazer um aprofundamento, né? Porque crenças, tem uma série de coisas que nós precisamos trabalhar, muitos pilares para ser falado. Mas assim, olha, aqui eu vou dar uma boa explanada, vou passar uns exercícios para você fazer esse treinamento, porque é importante, tá? Para que você possa saber mais sobre isso, como você funciona. E de repente, se você nunca ouviu falar sobre inteligência emocional, chega aí uma informação e te faz despertar para você se conhecer melhor, fazer novas conquistas e melhores escolhas. Então vamos lá para o nosso conteúdo agora. Chega de enrolação, Cláudia, chega de ficar falando, manda bala e tá aí, fala tudo que você sabe. Você tá aqui comigo? Sinaliza aqui pra mim se você gosta disso aqui, se você acha que tá legal. Não esquece, gente, vamos compartilhar essa live, chama mais pessoas, ajuda, na verdade, o meu crescimento, para eu também poder mostrar meu trabalho para mais pessoas, não é mesmo? Isso assim, e a gente colabora com outras pessoas, não custa nada. Às vezes nós ficamos com vergonha, e eu já fui essa pessoa que muito tempo fiquei com vergonha de convidar pessoas, sabe? As pessoas pediam para fazer isso, mas sabe o que é importante? Porque eu não preciso de reter aquele conhecimento. E às vezes uma mensagem como essa chega na mão de uma pessoa que está realmente precisando disso. Sabe? Então, assim, é muito importante esse movimento. Eu não sei quem está do outro lado, eu não sei qual que é a situação, nós não conhecemos as situações de todas as pessoas que nós conhecemos. Então, fazer esse movimento, manda no coraçãozinho, manda um aviãozinho, chama aí 4, 5 pessoas e a gente vai entrando nesse movimento maravilhoso e falando sobre inteligência emocional. Bora lá? Vamos para o conteúdo. O que é inteligência emocional? Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele diz que é a capacidade de uma pessoa de gerenciar os seus sentimentos e o modo como eles se expressam de uma maneira apropriada e mais eficaz. Esse é o pai da inteligência emocional, um psicólogo, neurocientista, que durante muito tempo ele trabalhou descobrindo, né, como que a mente do indivíduo funciona, e através deste estudo ele entendeu que o indivíduo que tem inteligência emocional, ele pode fazer melhores escolhas,
mais assertivos. Boa noite, Elisângela. Obrigada por você estar aqui. Então, gente, para eu falar para você o que é inteligência emocional e você precisar entender, aqui pelo Instagram eu não tenho como, na verdade, colocar nenhum tipo de slide. Então, eu fiz o quê? Eu fiz aqui no meu tablet um esboço para você. Eu espero que você consiga entender, porque é muito necessário que você entenda aqui o que eu vou te falar. Porque é necessário que você aprenda isso. Nós temos o lado direito do nosso cérebro e nós temos o lado esquerdo. Basicamente, são dois, né? É um só, mas na verdade, para a gente entender melhor, vamos dividir ele no meio. O nosso lado direito é o nosso lado que ele é mais emocional, mais intuitivo, mais sentimental, mais romântico. E o nosso lado esquerdo, que é esse lado aqui, o nosso lado esquerdo, ele é o lado mais analítico, mais racional, mais matemático, sabe? Mais cartesiano. Então, esses dois lados do cérebro, e eles precisam de andar juntos. E quando eles não estão andando juntos, há um desequilíbrio. Uma pessoa que, por exemplo, vive muito no racional, só pensando nas coisas, como tem que acontecer isso, como tem que fazer aquilo, processar e o trabalho e ficar no comando das coisas. E aí ela deixa de lado os sentimentos, as emoções, né? A perspicácia dela, o romantismo das coisas. Então, ela deixa de lado e acontece o quê? Um desequilíbrio. Então, por isso, a inteligência emocional é muito importante. Se você vive só do lado direito, só na emoção, só no sentimentalismo, só no romantismo, tudo é lindo e belo e maravilhoso, você deixa de ter o outro lado que há necessidade, aquele que é o lógico, que é o racional, que entende, olha, aqui dá certo, aqui não, entendeu? Então, por isso que é necessário que nós tenhamos um equilíbrio aqui. Será que vocês estão conseguindo acompanhar aqui do que eu tô falando? Tá vendo? O nosso lado é o esquerdo. Então, o nosso lado esquerdo é esse lado lógico, o nosso lado analítico, que ele tem que estar ali, crítico, né? Então, nós precisamos desse equilíbrio dos dois. Imagina, por exemplo, uma pessoa. Eu vou citar aqui um caso X, para que seja feita uma análise para você poder entender o que eu tô querendo falar. Por exemplo, normalmente, uma mulher, né? Não estou dizendo que são todas, mas vamos colocar aí. Uma mulher, ela se casa e aí ela vai cuidar da casa, ela vai cuidar do marido, ela vai cuidar dos filhos e ela deixa o outro lado da vida dela de lado. O lado do trabalho, o lado mais lógico dela, analítico. É lógico que dentro da casa ela tem que sim analisar as coisas, mas se ela é uma dona de casa que ela vai ficar ali, ela vai gerenciar as emoções de quem? Muito obrigado, Elisa, boa noite, obrigado, viu, meu bem, por você estar aqui. Essa pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a gerenciar as emoções do filho, do marido. Ela vai começar a olhar a casa. E o que acontece? Um lado dela vai ficar parado, vai ficar em desequilíbrio. Se é porventura essa mesma mulher, ela trabalha, mas ela sai para trabalhar e ela deixa a casa, o marido sem cuidado, ela não trabalha as emoções, mas ela só pensa no trabalho, na conquista, em ganhar mais dinheiro, em subir de cargo, e ela tá sempre no lógico, querendo saber como as coisas vão acontecer. Está no controle de tudo, ela está num desequilíbrio emocional.
também. Então, há necessidade que nós temos de encontrar um equilíbrio. Não estou querendo dizer aqui, gente, que a partir do momento que eu tenho inteligência emocional, eu nunca mais vou ter problema. Problemas, eles acontecem, as adversidades, elas chegam para que elas sejam solucionadas, entendidas. Uma vez que eu aprendo como as coisas acontecem na minha vida, eu mudo o nível. Por isso que é muito necessário a inteligência emocional. Mas se uma adversidade chegar, eu vou poder olhar para ela com mais atenção. Será que eu preciso tomar essa atitude agora? Será que se eu não tomar essa outra aqui não é melhor para mim? Então você percebe o quanto que o equilíbrio emocional é muito importante? Então é isso, essa importância que nós temos de usar os dois lados do nosso cérebro, como eu mostrei. Não só o direito e não só o esquerdo. Uma mulher que leva uma vida inteira cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando, gerenciando a emoção de todo mundo, e o dela ficou em desequilíbrio. E essa mulher vai chegar um dia na vida e ela vai falar: eu não fiz nada, nada é pra mim. Isso não funciona na minha vida. Funciona, está funcionando. A única coisa é que você só canalizou para um lado, você não canalizou para o outro lado que é necessário. Precisa haver um equilíbrio dos dois lados. Um avião, ele não voa com uma asa só. Ele tem que ter as duas. E assim é a nossa vida. Nós temos sim que ter os nossos momentos de trabalho, nós temos que ter o nosso momento familiar. Nós temos as nossas adversidades, mas nós temos a nossa superação. Nós temos um momento triste, mas nós também temos os momentos alegres. Isso é um equilíbrio, gerenciar as emoções. Então, por isso que Daniel Goleman, pai da inteligência emocional, diz isso. Que o que é inteligência emocional é a capacidade que o indivíduo tem de gerenciar os seus sentimentos, fazendo melhores escolhas, né? E tendo uma vida emocional melhor, mais centrada, e mais lógica, melhor para que essa pessoa ela consiga ter clareza na vida dela. Porque pessoas às vezes não conseguem, não saem, parece que estão sempre patinando na vida. Porque falta. Dentro da inteligência emocional, nós trabalhamos aí duas competências. Eu, Cláudia, gosto de falar que são 3. Daniel Goleman falam de 2, tá? Então aqui, ó, a competência aqui, ó, deixa eu ler aqui, gente, porque eu não tô de lado aqui, ó. A competência emocional sociais e as competências emocionais pessoais. Nós precisamos das duas, mas eu digo que existe uma terceira, que é a espiritual, porque nós também precisamos dessa conexão. E sem vínculo religioso, sem falar de religião nenhuma, eu não estou aqui para falar da sua religião, né? Eu estou falando que todos nós precisamos de ter uma conexão com o nosso eu superior, com o nosso divino, com o nosso Deus. Para mim, é Deus, o criador de tudo que é, né? Mas Daniel Goleman diz que nós precisamos das competências pessoais e das competências sociais. Quando eu tenho o pilar da competência social, eu estou servindo o outro. Quando eu tenho a competência pessoal, eu estou servindo a mim. Então eu preciso. Ai, obrigado, Vanessa. Eu preciso entender quais são essas competências. E nós trabalhamos em cima de 5 pilares. E quais são esses pilares? Os pilares são autoconhecimento.
Eu vou falar cada um deles, tá? Eu vou falar os 5 aqui, mas depois eu vou falar para você sobre cada um deles. O autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, a empatia e os relacionamentos interpessoais. Esses são os 5 pilares que nós precisamos gerenciar na nossa vida, para que nós tenhamos uma vida equilibrada. Quando eu falo do autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é a capacidade que eu tenho de reconhecer as minhas emoções. Agora eu te pergunto, se você está sentindo aí uma tristeza ou uma alegria, da onde vem essa alegria? O porquê que ela chegou? O porquê que você está se sentindo alegre? Você tem que tomar a consciência. Do mesmo jeito, quando você está triste, por exemplo, o porquê que eu estou triste? Da onde que me chegou essa tristeza? O por qual motivo? Isso é o autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu gerencio as minhas emoções. E aí eu posso fazer escolhas mais assertivas. Ok, tudo bem, eu estou me sentindo triste, aconteceu isso, eu ganhei consciência sobre aquilo. O que eu posso fazer a respeito dessa situação? Tenho como resolver isso agora? Qual é o melhor caminho? Aonde eu devo seguir? O que eu devo fazer? Você percebe que quando você consegue gerenciar as suas emoções, você começa a fazer escolhas assertivas na sua vida. Então, há necessidade do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, gente, esse é o pilar número 1 em todas as coisas na vida, tá? Eu vou abrir só um parênteses aqui, mas eu volto logo pro conteúdo para entender uma coisa. Hoje, eu não sou contra porque eu tenho muitas, tá? Técnicas. Mas hoje as pessoas trabalham muitas técnicas, né? Vamos fazer, por exemplo, eu vou falar aqui de algumas, Reiki, barra de Axis, e todas elas são maravilhosas. E sempre que essas pessoas fazem, elas se sentem energizadas, elas se sentem melhor. Mas depois de um tempo, o que acontece? Volta a baixar a energia dessas pessoas se elas não ganham consciência e não fazem uma mudança de mindset, de pensamentos e de atitudes. Essas pessoas, elas acabam perdendo a motivação por aquilo. Levou a energia e ela ficou maravilhada e foi muito bom e é realmente bom. Existem curas com esses processos terapêuticos, mas muitas pessoas passam por um processo como esse e depois de no dia elas ficam muito felizes, fazem 1, 2, 3 sessões e ficam muito felizes e depois de um tempo elas falam assim, não resolveu mais para mim, não consegui solucionar o meu problema. Mas a verdade é que essas pessoas, elas não buscaram de verdade o autoconhecimento, entender sobre este processo. E se eu não entender como a minha mente, como eu funciono, como eu posso escolher e ter uma vida diferente, uma vida mais com melhores escolhas? Você percebe a importância do autoconhecimento? Então, não é que as técnicas que são aplicadas hoje, holísticas, elas não funcionam. Elas funcionam, mas elas são conjuntos. E muitas pessoas precisam, e às vezes não estão dispostas a sair dessa dor. Por algum motivo, elas preferem ainda inconscientemente ficar nessa dor. Mas se você é essa pessoa que de repente entendeu hoje aqui, fala, olha, hoje eu já vim entendendo, porque se você tá aqui, já existe uma conexão, você já tem alguma ligação, você já tá buscando algo diferente, você já sabe que a vida não é só sair, trabalhar, voltar para casa, ter família, tem algo mais.
Nós estamos aqui, gente, de passagem, e nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Então, olha aqui, a Dorinha tá falando, as pessoas querem tudo muito rápido, sem fazer mudanças. Exatamente isso, sabe, Dorinha? É justamente isso. As pessoas, elas acreditam que, por exemplo, olha, ela vem aqui, ela assiste um conteúdo meu, ela assiste um conteúdo de outra pessoa que fala sobre isso, e ela acha que a mágica vai acontecer. A mudança só acontece quando eu resolvo cuidar do meu pilar, da minha mente, entender como eu funciono, o que eu gosto, o que eu não gosto, por que eu tô sentindo essa dor, por que eu escolho ficar nessa situação. Quando eu tenho consciência, aí sim as coisas começam a acontecer, a transformação acontece. Eu tenho muitas técnicas, eu tenho a minha mentoria, eu tenho muito trabalho para fazer com as pessoas, que pode haver uma transformação. Mas aí eu pergunto, você está disposto a passar por essa transformação? Realmente? E isso é uma das perguntas que a gente tem que fazer quando um cliente novo chega pra gente. Por quê? Porque senão nós vamos fazer um processo e ela vai sentir uma mudança, mas se ela não quiser realmente uma transformação profunda, um comprometimento com ela, ela não vai alcançar. Mas uma vez que você aprende a desenvolver as habilidades necessárias para saber como a sua mente e você processa as coisas que acontecem na sua volta, a sua vida se modifica. Se modifica em vários sentidos. Você acaba, às vezes, tendo um ganho financeiro maior. Você melhora o seu relacionamento, porque além de você compreender como você funciona, você passa a entender como o outro funciona, percebe? Então, acontece maravilhas, você se relaciona melhor com as pessoas. Mas isso a gente vai falar aqui desses pilares, então vamos voltar lá. Então, o autoconhecimento é a capacidade de reconhecer as próprias emoções. Aí, o autocontrole. O que é o autocontrole? É a capacidade de lidar com as próprias emoções. Lembra que eu falei lá no começo? De repente, eu sinto raiva de alguma coisa. E essa raiva é incontrolável. 50% de terapia, 50% do cliente. Sim, com certeza, nunca. Olha, eu posso falar uma coisa. Quando um cliente chega na minha frente, é para que eu faça para essa pessoa o melhor. Eu vou dar o meu 200, não é nem 100%, é 200% para essa pessoa. Eu sei da transformação que eu posso causar na vida dessa pessoa, entendeu? Eu sei a transformação que eu posso causar na sua vida, mas é você quem tem que estar disposto a querer essa transformação. Eu vou te ensinar o passo a passo, eu vou falar, olha, você pensa desse jeito, olha desse jeito, analisa a vida como está acontecendo, vou te dar clareza, vou te dar situação, mas a transformação quem vai fazer é você. Então, sim, como a Dorinha falou, 50% do terapeuta, 50% é do cliente. Não tem como. E se o cliente chega e não tem este comprometimento de fazer isso, de nada vai resolver. Vai se sentir bem por um tempo e depois vai voltar para aquela vida que estava de novo com problema. E muitas vezes acaba até falando que o terapeuta não funcionou, né? Mas olha, gente, eu vou falar aqui. Eu sou prova disso. Tudo que eu ensino, tudo que eu passo, é porque eu já passei por esse processo. Eu já passei muitas dores. E não tô livre delas, porque enquanto nós estivermos aqui, né, na Terra, aqui nessa vida temporariamente humana, nossa, nós vamos passar. Mas eu só consigo olhar de uma forma diferente para algumas coisas. Hoje eu não me chateio com coisas bobas, né? Por exemplo, uma coisa que antigamente para mim era assim, quando a gente não tem muito discernimento das coisas. Se eu tivesse na estrada, por exemplo, um carro passasse ou me fechasse, eu já logo xingava, sabe? Já mandava pras cucuia, ou então já queria passar, já queria frear. Pra que essa inconsequência? Coitado, deixa ele, tá com pressa, né? Eu não sei do problema que ele tem. Ou não, ele simplesmente gosta de correr e eu tô mais ali de boa. Preciso de brigar?
Isso é gerenciar essas emoções, entendeu? Isso é a capacidade de lidar com as suas emoções. Alguém te causa você teve uma situação em que você ficou com raiva, né? Você sentiu a raiva. Aí você fala assim, aquela pessoa me deixou com raiva. Não, você sentiu a raiva. Se você sabe lidar com as suas próprias emoções, você vai dizer o porquê que eu estou com raiva. Uma dica aqui para você. A pessoa que mais irrita você, essa pessoa é o seu mestre. E a pergunta que você tem que fazer para você é o que eu preciso aprender com isso. Nunca tá no outro, tá sempre em você. Tem que se policiar, com certeza, sempre, toda a vida. Então vamos lá. A automotivação. A automotivação é a capacidade de se motivar, de se manter motivado. E o que é isso? O que é a motivação? É um motivo para a ação. Se eu tenho um propósito de vida, se eu tenho um sonho, se eu tenho um objetivo, eu tenho uma motivação. E eu pergunto para você, qual é a sua motivação? Pelo que hoje você está sendo motivado? Tem pessoas que são motivadas pelos seus sonhos, vontade de conquistar, vontade de viajar, vontade de fazer coisas novas, vontade de ter relacionamentos melhores. Tem pessoas que são motivadas por isso, mas tem pessoas que são motivadas pelos seus problemas. Então, ela tem que ter uma motivação, um motivo para uma ação. Por exemplo, uma pessoa que está com problema financeiro, ela tem que ter um movimento de tomar uma ação para sanar aquele problema. Se ela tem uma situação, por exemplo, de um desemprego, a motivação dela é fazer algum movimento para que ela solucione esse problema e arrume um trabalho. Então, é muito importante você gerenciar as suas emoções. Quais são os seus sonhos? Qual é a sua motivação? O que hoje você pode falar? Eu quero que isso aconteça na minha vida. E o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Isso é gerenciar as suas emoções. Isso é a capacidade de você se motivar a conseguir cada vez mais. É um passo de cada vez, mas ele tem que ser dado. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu queria desistir. Não tá dando certo. Para. Respira. E veja o que você conseguiu até agora. Olha lá para trás e vem fazendo a jornada, tudo que você conquistou. Então não para, continua. Tem um meme aí que tá rodando na internet, né? Que é aquele assim, ó, não falaram nada para você? Não. Então continua até dar certo. É mais ou menos isso. Não para. Continue até dar certo. Se você não conquistou seu sonho ainda, não tem problema. Continua até dar certo. E ele vai acontecer. Inteligência emocional. Aprenda a gerenciar. Este mundo é maravilhoso. Eu gostaria de ter conhecido isso lá atrás, mas não tem tempo certo, não tem tempo errado. Chegou no tempo que tinha que chegar na minha vida. Sabe? Aquela coisa assim, ai, mas se eu soubesse dessa experiência lá atrás, as coisas teriam acontecido diferente. Mas não é tarde. A partir de agora que eu sei, eu posso fazer escolhas melhores. Vamos lá. Eu falei sobre o autoconhecimento, que é a capacidade de reconhecer as próprias emoções. Eu falei do autocontrole, que é a capacidade de lidar com as próprias emoções.
A automotivação, que é a capacidade de motivar-se e manter motivado, de se manter motivado, e agora a empatia. A empatia é a capacidade de enxergar as situações pela perspectiva do outro. Olha, uma coisa é muito importante. Seja empático. Se coloque no lugar do outro. Como que o outro está se sentindo? Você nunca vai conseguir sentir a dor daquela pessoa. Você pode ter passado por, às vezes, até o mesmo caso, alguma coisa parecida. Mas a dor que a pessoa está sentindo é dela, é só ela que consegue sentir, até porque nós somos, cada um ser diferente. Cada um de nós, tem uns que tinha aqui, tem cinco pessoinhas dentro da gente. Uma hora eu posso falar sobre isso e a análise corporal fala muito bem sobre isso. São 5 serizinhos que moram dentro da gente. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Então, você é diferente de mim, mas nós podemos ter passado por um processo de dor. Uma pessoa, por exemplo, que perde um pai, perde uma mãe. Eu perdi meu pai há muitos anos. E para quem perdeu um pai, a gente sabe o quanto que é desafiador, né? Então, o que acontece? Eu sei a dor que essa pessoa pode estar sentindo, mas eu não consigo sentir a dor dela. Mas quando eu sou empata, eu tenho empatia por ela. Eu vou olhar através da lente dos olhos dela. Então, essa é uma das competências sociais do servir o outro, de olhar para o outro. Às vezes, a gente vai em algum lugar onde a pessoa não tá legal. A pessoa te trata de qualquer jeito, de uma maneira meio grosseira. E você às vezes fica até revoltado, você fala, meu Deus, por que essa pessoa tá falando, tá fazendo desse jeito? Gente, coloca um minuto, sabe? Empatia. Se coloca no lugar daquela pessoa. Vamos fazer só assim, hipotético, só pra você. Por exemplo, eu vou na padaria. A atendente da padaria me trata mal. Ela é grosseira, eu peço pão pra ela, ela me entrega o pão de qualquer jeito, eu dou bom dia, ela nem me responde. E aí eu falo, nossa, meu Deus do céu, que mulher grossa, por que ela me tratou desse jeito? Eu não fiz nada pra ela, se ela tá mal-humorada, o problema dela. Mas se eu olhar por outro lado, e se eu olhar para aquela mulher e falar, gente, o que será que aconteceu com ela? Talvez ela tenha saído de casa e tenha largado os filhos sozinhos. Às vezes ela tenha largado um filho doente. Às vezes ela tá com uma necessidade financeira tão grande que tá faltando alimento na casa dela. É motivo para ela estar com raiva? É motivo para ela tratar as pessoas daquele jeito? Não. Mas às vezes a dor que ela tá sentindo é tão grande que ela não consegue se expressar de outra forma. Mas quando eu tenho a inteligência emocional, o autoconhecimento, eu consigo ser empática e olhar para ela com empatia e tentar sentir a dor dela. Às vezes o patrão é difícil, é duro com ela, entendeu como que é? Olha para essa pessoa, agradece a si mesmo, muito obrigado por você ter me servido. Às vezes um simples ato como esse, gente, muda o comportamento das pessoas. Eu já contei aqui pra vocês de uma experiência que uma vez eu tive no semáforo. Hoje, normalmente, nós não andamos mais com dinheiro dentro do carro. Antigamente eu até andava com umas moedinhas, às vezes com trocadinho. Quando alguém me pedia um dinheiro, eu abria, né? Eu tenho um amigo que gosta muito de falar assim, que ele não gosta quando os outros pedem um dinheiro, pedem alguma coisa pra ele não tem nada pra oferecer. Isso ficou muito gravado dentro de mim. Então eu sempre procurava ter alguma coisa. Mas hoje em dia a gente quase que não anda, é cartão de débito, é Pix, enfim, né? E um dia era num sábado à tarde, eu tava indo passear, parei no semáforo e chegou um rapaz, o vidro do carro tava erguido, porque tava muito calor, eu tava no ar-condicionado. E quando o rapaz foi chegando, eu abaixei o vidro do carro,
cumprimentei ele e ele ofereceu para mim a bala. Eu falei, moço, agradeço, mas hoje eu não tenho dinheiro, mas eu te desejo umas boas vendas, um bom dia para você. E ele abriu um sorriso e ele falou, olha, só a educação, só da senhora ter aberto o vidro do carro para me comunicar, para me ter dado uma boa tarde, eu já sou grato, entendeu? Então, aquele dia eu fiz a diferença na vida de alguém e por que não a gente não poder fazer a diferença na vida do próximo? Se colocar no lugar dele. Imagina se fosse eu naquele semáforo, onde todo mundo passa com vidro fechado. Tem pessoas que vai beber? Tem pessoas que vão usar droga? Tem. Mas tem muitas pessoas que não têm trabalho e ali é o único recurso vendendo aquela balinha, aquela água no semáforo. Mas estão fazendo alguma coisa para levar para casa. E se fosse eu ali naquele lugar, como seria? Como eu me sentiria? Isso é sentir, entendeu? É se colocar no lugar do outro. Então isso sim faz parte dos 5 pilares da inteligência emocional. Quando eu consigo sentir empatia pela outra pessoa. E aí sim eu vou entender. Eu vou falar, meu Deus, essa pessoa tá tendo um dia difícil. Eu vou ter mais compreensão, entendeu? Isso é muito importante. E aí, você tá gostando do que eu tô falando? Tá fazendo sentido pra você? Gente, não tô vendo o coraçãozinho subir aqui. Vamos, sobe esse coraçãozinho, vamos fazer a gente entrar nessa live, que esse assunto aqui é muito importante e já tá acabando. Então, vamos lá, ó. As habilidades sociais é o conjunto da capacidade envolvidas na integração social. O quanto que é importante nós estarmos integrados na sociedade com as outras pessoas. Isso é a inteligência emocional, né? É a capacidade, é o conjunto de capacidades envolvidas. Quando eu tô no meu trabalho, quando eu gerencio as minhas emoções, eu vou conseguir saber como eu posso lidar com um amigo, eu vou entender o outro de outra forma, ou aquele ali funciona desse jeito, ou esse daqui funciona assim. E desse jeito, entendeu? Eu vou fazer o quê? Eu vou estar ajudando, eu vou estar contribuindo. A Dorinha disse aqui, um sorriso não custa nada e faz muito... Exatamente, faz um bem enorme, né? A gente tratar as pessoas com sorriso, com educação, é o mínimo que a gente pode fazer. Eu tô com meu dia difícil, mas o que o outro tem a ver com isso? Ele não tem nada a ver com isso. O dia é meu, de repente fui eu mesmo que ocasionei aquela situação, né? Então eu preciso sim saber gerenciar essas emoções. E dar um sorriso é muito importante, gente. Sorriso é de graça, não custa nada. Olha que lindo, olha aqui como é gostoso. Eu não tô vendo os sorrisos de vocês. Ai, como eu gostaria de ver. Eu acho que eu vou começar a fazer Zoom em vez de fazer live, sabe? Só pra eu poder ver os rostinhos das pessoas, conversar, interagir. Porque assim, é muito gostoso, né? E o quanto que é gostoso a gente sorrir. Olhar para o outro com um sorriso, com um olhar brilhante, com a emoção, com amor, não é mesmo? Coisa linda, gente, eu adoro, né? Então, as habilidades sociais, que é o conjunto das capacidades envolvidas na interação social. Esses são os 5 pilares da inteligência emocional, né? Agora, a gente já vai finalizar aqui, então eu vou te passar um exercício para você fazer, para você poder começar a se entender melhor. Como eu falei, 1 hora de live é pouco. E hoje eu falei, e o tema tá tão gostoso, gente, que se eu pudesse, eu acho que eu ficava aqui umas 2 horas falando. Porque é uma coisa que me motiva muito, eu gosto muito de falar e surge muitos assuntos, né? Mas a gente não tem. Também não vou ficar tomando aqui o tempo de todo mundo. Eu acho que o conteúdo que eu queria passar, eu tô passando. E se de repente você quiser se aprofundar mais, me chama no direct, vamos conversar. Vamos fazer uma mentoria, vamos cuidar das coisas que são necessárias. Gente, eu tenho certeza, as ferramentas que eu trabalho, elas são transformadoras e ela pode transformar a sua vida se assim você escolher. Então vamos lá, ó. Eu quero que você faça um exercício para você começar a entender sobre a inteligência emocional. Escreva 5 principais objetivos da sua vida. Quais são os 5 principais objetivos? Eu sei que a gente tem um monte, mas coloca esses 5. Num papel, olha eles. Não seja a pessoa que simplesmente tá vindo aqui nessa live, tá conversando aqui, tá vendo o que eu tô falando e vai sair daqui como
Tá bom, eu achei interessante, achei legal tudo, mas acabou. Não, coloque em prática. Começa a fazer a transformação, a modificação na sua vida. Então, você vai fazer o quê? Escreve 5 principais objetivos que você tem. Você vai começar a traçar rotas para que isso aconteça. Eu quero que isso aconteça. Por exemplo, um objetivo. Quero uma viagem. Como que eu vou fazer para essa viagem? O que eu preciso de fazer para ela acontecer? O que eu vou ter que levar para essa viagem? O quanto que eu vou ter que poupar para ter essa viagem? Qual vai ser a data dessa viagem? Você começa a entrar em movimento. Lembra que nós precisamos disso? São 5 pilares. Então é necessário. Isso vai te dar motivação, um motivo para você fazer aquilo que você quer, que faz parte do nosso pilar. Então faça esse exercício. E também eu quero que você escreva os 5 principais problemas que você tem hoje. Por quê? É importante que você olhe para eles. Muitas vezes a gente foge dos problemas. Porque quem quer problema? Né? Quem quer? Ninguém quer. E a gente vai fugindo. Só que enquanto eu tô fugindo do problema que eu tenho, eu não vou solucionar. E eles vão continuar se repetindo, sabe? É como se fosse um disquinho riscado, né? Que vai... Gente, acho que vocês nem são do tempo do disco riscado. É muita gente nova aqui. Eu tô muito antiga pra falar do disco riscado. Mas tá aí, é o disquinho riscado. Aquele que tá lá e a música não corre, não corre, não corre, sabe? Por quê? Porque você não aprendeu. E enquanto você não aprende, você não muda de nível. Então é necessário, olhe os 5 principais problemas. Lembra que eu falei para você? Tem pessoas que são motivadas pelos seus sonhos e tem outras que são motivadas pelos seus problemas. Mas se você é uma pessoa que está sendo motivada pelos problemas, verdade, conta aqui para mim. Fala bem pertinho aqui, ó, no pé do ouvido aqui, conta para mim. Você vai querer continuar nesses problemas? Tenho certeza que não. Então vai, coloca no papel, faça esse exercício para você poder entender os 5 principais problemas, tá bom? E quais? Esses ninguém fala, mas é muito importante você saber também. Quais são os seus 5 maiores valores? Às vezes, pode ser familiar. Família é um valor para mim. Às vezes o financeiro. Às vezes o trabalho. Às vezes a honestidade é um valor. A perseverança, a criatividade, a humildade, a liderança. Tem vários. Analisa quais são os seus 5 valores. Um dos meus 5 valores é a verdade. É a honestidade. É ser verdadeira. Isso é um valor para mim. E se eu não sinto esse valor nas pessoas, isso me fere muito. Porque isso é um valor para mim. Mas eu entendo que é o meu valor e eu consigo compreender o outro, tá? Mas eu estou falando de um valor que para mim é muito importante. Eu ser verdadeira com aquilo que eu estou falando, com a mensagem que eu estou passando, com as coisas que eu estou fazendo. Não estou dizendo para você que não tem os desafios. Sim, todos nós enfrentamos. A gente só vai passando. Teve uma época em que eram desafios maiores, hoje eles se tornaram menores. E aí vem um outro para eu poder ir subindo o nível. E assim é a vida. E graças a Deus que eles chegam, porque só assim eu posso mudar de nível e aprender. Se tudo for muito bom na minha vida, ficar um marasmo, não, tá tudo certinho, minha vida tá tudo tranquila. Por que que eu vou ter uma motivação para fazer algo diferente? Então escreva aí os 5 principais objetivos da sua vida, quais são? O que você pode fazer em relação a cada um deles para que você possa alcançar? Trace uma meta, um objetivo, tá? Os 5 principais problemas que você tem, olha para eles. Como eu posso resolver? De qual forma fica mais fácil?
aonde eu posso pedir aqui um apoio, uma ajuda. Às vezes tem pessoas que moram, por exemplo, tem uma família, né? Mora uma família grande e só um ali na casa faz tudo. Cuida da casa, lava a louça, faz... Tá pesado para aquela pessoa. Então, é um problema para ela isso daí. E que tal se ela chega ali, conversa com os demais membros da família e diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma organizada aqui. Você cuida dessa parte, o outro cuida do outro. Por quê? Porque tá pesado para eu fazer isso sozinho. Entendeu? Às vezes pode ser um problema para você. Vamos aprender a gerenciar. Isso é inteligência emocional, tá? E uma frase que eu quero deixar para vocês aqui, né? Que autoconhecimento é um ato de coragem. E Gandhi diz assim, olha, as nossas crenças se transformam em pensamentos. Os nossos pensamentos, eles se transformam em palavras. As nossas palavras, elas se tornam em ações. E estas ações, repetidamente, se tornam hábitos. E esses hábitos formam os nossos valores. E os nossos valores determinam o nosso destino. Agora eu te pergunto, quais as crenças que você está colocando na tua vida? Quais são as crenças que você está deixando dominar a sua vida? Pensa nisso. As crenças que você tem, elas geram pensamentos, sentimentos, ações, se tornam hábitos. Mas te digo uma coisa, crenças, elas podem ser modificadas. Inteligência emocional é você entender como você tem essas crenças, o porquê que elas estão ali, como você faz um download diferente, troca essas crenças, às vezes negativas, porque se as crenças forem boas, pelo amor de Deus, para que trocar, né? Mas se elas estiverem fazendo mal, a gente possa trocar essas crenças por crenças possibilitadoras e positivas. Meus amores, que delícia falar sobre esse assunto. Eu gostei demais. Se você gostou dessa live, ela vai ficar gravada. Se você acha que fez sentido para você, manda para outras pessoas para assistir. Tem muitas coisas aí no meu canal, no YouTube também, tá? Se vocês quiserem, Cláudia Biancalana lá no YouTube, tem alguns vídeos meus que eu faço lá também. E eu tô querendo cada vez mais passar essa mensagem minha, né? Para as pessoas conhecerem meu trabalho, conhecerem quem eu sou, mas realmente me colocar à disposição para ajudar as pessoas que precisam, né, de ter essa clareza, de conhecer melhor. Eu trabalho com as terapias, eu sei o quanto que é importante o autoconhecimento, o desenvolvimento, né? Eu sei cada um o quanto que isso é importante e que faz uma diferença fantástica na vida da gente, tá bom? Gratidão, muito obrigada, Dorinha, por você ter permanecido aqui comigo, tá? E olha, quarta-feira que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui de volta e desejo que você venha. Venha que a casa é sua, tá? Uma boa noite. Muito obrigado por você ter vindo aqui e ter me prestigiado. Beijo no teu coração.